Olá, pessoal, bem-vindos. Mais um vídeo de depoimento. Bom dia, boa noite, boa tarde. E lembrando, se você ainda não tem os cursos, e você acabou de cair aqui de paraquedas, ou você não tem os livros, ou você não conhece minhas redes sociais, tudo que você precisa saber, até também meu contato, e minhas todas formas de entrar em contato comigo, está na descrição embaixo. Se você também quer falar comigo e gravar o seu depoimento, por que você saiu do cristianismo, no final nós vamos comentar sobre isso. Mas, como sempre, esse depoimento não é meu, não é sobre mim, então vamos apresentar já um amigão meu, já faz muito tempo que a gente conhece, mas finalmente conseguimos fazer, achar um tempo que nós dois conseguimos gravar. Sem muitas delongas, eu vou apresentar meu grande amigo Will Cordeiro. Will, bem-vindo, meu amigo, como você está? Obrigado, Dó. Estou bem. É um prazer estar aqui. É bom falar sobre esse assunto. Legal, legal. Me fala, primeira coisa, fala um pouco mais alto, só para o áudio não ficar tão baixo, mas me fala, de onde você veio, onde você está agora, e me conta um pouquinho sobre você. Pois é, Dó. O meu nome é Will Cordeiro, né? Williton. Eu tenho 44 anos e eu nasci já em um lar evangélico, né? Minha família toda é evangélica, aqui no interior do Maranhão. Interior do Maranhão. E aí, com 15 anos de idade, eu fui para o Rio de Janeiro. E chegando lá, conhecendo um pouco a cidade, acabei novamente retornando para a igreja e entrei no Exército com 18 anos, fiquei 8 anos no Exército, foi quando eu ingressei também na música, na área da música, e junto com a música eu comecei a compor, escrever músicas evangélicas, né? E a partir daí, por causa da música, eu comecei a estudar muito a Bíblia, Bíblia evangélica. E foi indo, a gente vai encontrando uma coisa ou outra, a gente pergunta para o pastor, aí tem algumas coisas, mas a gente conta uma dificuldade, irmão, você tem que ter fé. E até um certo ponto é mais ou menos assim, você não pode questionar, mas com jeitinho você pode perguntar, e aí quando ele não tem a Esse já resposta... foi quanto tempo? E você tem quantos anos quando você começou a aprofundar, estudar mais e questionar? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Dos 30 anos, né, já há um bom tempo, eu tinha bandas, e com essa história de compor música, eu sentia a necessidade de ter conhecimento bíblico. Né? Foi quando eu fui encontrando algumas coisas de divergência, mas o gatilho foi, eu trabalhava com um cara que também era evangélico, só que ele das igrejas mais tradicionais, ele era batista, e eu do lado mais pentecostal. Então, a gente com artes gráficas. A gente fazendo uma capa de um livro para uma americana, o livro ser lançado no Brasil, chamava Divina Revelação do Céu. Aí ele soltou assim, cara, que absurdo isso, ninguém vai para o céu. Eu falei, como assim? Não, a Bíblia não fala de que crente vai para o céu. Aí eu disse, não, você está maluco. Aí, na hora eu peguei a Bíblia, a gente era dos dois evangélicos, eu peguei a Bíblia para provar para ele que ele estava errado. Na hora ali eu já encontrei dificuldade. Aí eu fui para casa estudar. Dó, a minha surpresa é que pela primeira vez, eu fui estudar a Bíblia cristã, a Bíblia evangélica, de uma forma mais consciente. E aí eu achei muitas pontas soltas. Esse é porque o evangélico da Batista falou para você algo que na pentecostal é comum saber. Exatamente, era pregado diferente. Então, já assim, de cara existe uma grande divergência de uma Mas o livro não é o mesmo? Mas tem muita divergência com relação a dom de línguas, com relação a ir para o céu, com relação a arrebatamento. Então, tem muitas divergências, são várias e várias e várias correntes. E aí, estudando isso, eu encontrei muitas pontas soltas. E aí comecei a procurar pastores, aqueles que eu conhecia de mais estudiosos. E aí, sabe que a minha surpresa, Dó? Ninguém me deu uma resposta, ao contrário, eles começaram a ficar zangados com as minhas perguntas. Tipo, qual tipo de perguntas? Por exemplo, eu perguntei sobre a ceia cristã. Eu fui achando muita divergência, sabe? Aí fui perguntando sobre essa questão de morar no céu. Eu falei assim, mas não diz que a cidade... Em Apocalipse, eu acho um livro extremamente confuso, mas que diz que a cidade santa desceria sobre Jerusalém. Aí eu comecei a questionar, calma aí, mas se tudo gira em torno de Jerusalém, por que que nós, crentes, é que somos escolhidos? E aí começaram a ficar zangados. Mas
Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque no mundo ouvidor não vai ter mais crentes aqui na Terra. Então, essa... Pois é, pois é. Então, assim, aí o outro ponto, eu estava na igreja, eu toquei por mais de 20 anos na igreja, então me Você toca o aproximei quê? Com instrumentos? do teclado. E eu dirigia na última igreja em Niterói, no bairro do Barreto, em Niterói, uma igreja grande, a Assembleia de Deus, eu dirigia o louvor. Eu era até pago tal para dirigir o louvor, então me dedicava em tempo integral. E foi lá que um pastor foi pregar e ele falou sobre judeus. Assim, o que os crentes sabem sobre judeu é muito genérico, mas ele falou sobre a alimentação do judeu. Aí, na hora, veio um gatilho. Eu falei assim, poxa, eu não sei nada sobre judeu. A igreja, a gente nunca aprende nada de fato sobre os judeus. E aí eu comecei, ali dentro da igreja, eu comecei a estudar. Tinha internet, computador, comecei a pesquisar. E sabe quem eu encontrei? Não. Marcos, Marcos Abraão. Só que Legal. é uma história de messianismo. E eu me orgulho de dizer que eu saí primeiro do que ele dessa loucura que é. Não, mas essa era... O Marcos tem muito mérito, porque ele fez muitas pessoas saírem do cristianismo. Sim, mas o estudo dele está muito bom, muito bom. Só que um Sim. dia ele também, você vê como foi o passo a passo. Ele dizendo que lá no Rio chegou um judeu e acabou indo parar lá no local dele de reunião, e quando ele disse que não era uma sinagoga, o judeu, não, tá bom, obrigado, e saiu. Aí eu falei assim, ué, mas o que o judeu ortodoxo, o judeu tradicional, então, o judaísmo tradicional é diferente no quê do messianismo? Aí que eu fui estudar e cheguei a você. Aí fui entendendo que messianismo é outra furada. Quando a pessoa sai da igreja e cai no messianismo, E ele está você frequentou lá no Recreio, na sinagoga deles? Você a conhecia frequentar. lá? Eu não cheguei a frequentar, eu apenas assisti os vídeos do Marcos Abraão, mas vi muitos vídeos, aprendi muito com ele e fiquei muito feliz quando vi ele divergiu ali, o dia que ele chegou e assumiu que estava errado, né, que a visão dele não era, ele estava equivocado, né, nessa questão toda, e foi quando ele abraçou o judaísmo verdadeiro. Mas me fala uma coisa, quando você saiu da igreja evangélica e você deparou com messiânicos, por que o que fez você achar que o messiânico é melhor do que o evangélico? Porque é justamente essas armadilhas. Eu quero, inclusive, que esse vídeo sirva para quem... Existem muitos desigrejados hoje. Muitos, muitos. São milhares, centenas de milhares no Brasil. Então, a pessoa sai da igreja ali porque divergiu. Normalmente, a maioria diverge com a doutrina, com o pastor, e alguns até com a Bíblia, ali com o Novo Testamento. Só que ele acaba entrando nessa armadilha do messianismo. O que me fez perceber, achar que era melhor, é porque ele mistura, ele junta, e essa é a armadilha do cristão. Para nós brasileiros que nascemos já numa cultura cristã, é muito difícil abrir mão dela. Então, quando você acha que a igreja está errada, mas você acha alguma coisa que mistura um pouquinho o judaísmo com o cristianismo, que é uma pura ilusão, pega palavras, só muda nomes, muda texto e usa o mesmo conceito romano. É a mesma Bíblia, só muda os nomes. Então, nisso eu achei, nossa, agora está tudo certo, Yeshua, aí, nossa, que maravilha. É Brita Depois, Hadashah. Brit Hadashah, comprei uma Brit Hadashah, já me livrei dela, Baruch Hashem, entendeu? E aí você descobre, e aí eu disse assim, não posso, eu estava entrando numa furada maior ainda, porque se você não tiver cuidado, você toma aquilo como verdade, mas está vivendo a mesma coisa. E você, como tinha essa cultura, esse costume de estudar por conta própria, você foi na internet, eu quero saber qual palavra você colocou para procurar, para pesquisar. Judaísmo, ortodoxos, o que você procurou? Isso, justamente. Eu coloquei judaísmo ortodoxo, depois botei judaísmo tradicional, e aí fui vendo a diferença. No Brasil tem alguns movimentos aí messiânicos, né? E aí eu fui vendo, pô, mas esses caras têm muita... Sabe, você vê que aquilo ali é uma fantasia. Eu fui descobrindo, não, tem uma diferença muito grande. O principal, Dó, foi o seguinte, em tudo isso, continuavam pontas soltas, continuava muita divergência. Quando eu cheguei, comecei a ver os vídeos de judaísmo tradicional, principalmente as suas palestras, eu fui ver, não, calma aí, sabe o que me impressionou? Você chegando uma vez para debater e você, sem preocupação nenhuma de anotações, de nada, você chegando ali de cara limpa,
tipo assim, seguro de que o que viesse perguntar para você, você tem uma total confiança. Se um pastor, um crente for participar de um debate, ele vai tentar se preparar ali, não, calma aí, deixa eu ver. É tipo um debate político. Ele tem que tentar se preparar para as perguntas para ele não cair em cilada. E eu vi você chegando com muita segurança, sabe? Assim, aí eu fui entender, eu já que sabe, depois eu entendi um pouco, ou seja, a criança, o menino, o judeu, ele já estuda desde cedo, ou seja, ele já tem um conhecimento amplo da Torá. Então, assim, ou seja, isso te dá uma total certeza do que é verdade, do que está certo, do que está errado. E outro ponto foi ver as tuas explicações. Eu vou te falar, William, uma coisa, sabe? Eu vou te falar uma coisa, não que uma só é uma grande coisa, porque quando você segue a verdade, você não tem medo de confundir a história. Porque a mentira, ela precisa lembrar a mentira anterior, porque a próxima mentira não vai contradizer o que ela contou. Então, o mentiroso, ele tem que ter uma boa memória. Por isso eles vão quitar tantos papéis. Mas quem fala a verdade não precisa de boa memória, porque ele tem a verdade clara. Então, ele não vai se perder. Então, qualquer um consegue fazer isso, só ter compromisso com a verdade. E num vídeo, teve um vídeo seu com o Marcos Abraão, falando, né, do Messias romano e tal. Ali, eu já tinha também um estudo sobre isso, de quanta divergência há no Novo Testamento. Então, assim, só para deixar claro, hoje eu tenho plena convicção que, até porque existe um professor, um teólogo católico, que ele diz: primeiro veio a igreja, depois veio a nossa Bíblia, ou seja, o Novo Testamento. Então, ele assume, ele admite, nós escrevemos a Bíblia, ele está se referindo ao Novo Testamento deles. Ele afirma isso. Então, ele diz, ó, a instituição veio primeiro, depois nós escrevemos para nós. Ele admite o seguinte... Adaptou as escrituras para ele. Exatamente, eles pegaram, se adaptaram, tipo assim, você pegou, até por causa da questão do poder romano da época, eles tomaram para si, né, a questão dos livros judaicos, colocaram ali, mas se você for ver, não casa, gente, não tem nada, é discrepante, não tem nada a ver Novo Testamento com o chamado pejorativo Antigo Testamento. Então, os questionamentos são muitos, a começar por a forma que eles colocam de Antigo Testamento, é um termo pejorativo. Testamento é de alguém que já morreu. O Eterno nunca morreu. Ele está vivo. A aliança é eterna. Isso aí está repleto. Então, eu fui me deparando com tantas afirmações errôneas. São muitas divergências. Eu vou te falar uma coisa. Você, quando você era evangélico, você nunca deparou, talvez, nas contradições entre os evangelhos? E cada um conta uma história totalmente diferente? Sim, sim. Tipo, eles vão para o Egito. O outro, quando criança, ele está no templo. Então, isso, a gente passa por cima disso. Aí, ninguém conta isso, né? Foi levado no livro, diz que foi um anjo que Maria viu, no outro diz que eram 2 jovens, no outro diz que eram 3 jovens, num diz que era de madrugada, no outro era de manhã. É muito confuso. Eu fiz um estudo aqui, aqui, Pérolas de Jesus. Aqui tem mais de 300 contradições. Aqui contém mentiras. Me manda isso que eu vou acrescentar na planilha. Pois que nós temos da guia mais completa, vai ser guia completa número 3, a terceira edição. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Por exemplo, o Novo Testamento diz o seguinte, Jesus dizendo, teoricamente, tudo que pedis em meu nome eu farei. Tudo? Todo crente pede por dia mais de 1000 coisas e não consegue nem 1% disso. Então, diz, porque se crê em mim, teu filho ressuscitará. Mas talvez você não crê o suficiente, não é essa a resposta? Só que aí tem um ponto que ele diz o seguinte, que, se tiveres fé, tamanho de um grão de mostarda. Então, assim, como assim? Basta ter fé, então. Mas ninguém consegue erguer uma montanha. Então, assim, o que me chamou a atenção também foi um caso da cantora, uma cantora evangélica. O filho dela morreu, estava doente, e ela orando, ela muito famosa aqui no Brasil. Então, a comunidade na internet se uniu a ela, pastores, dezenas de pessoas, e ela começou: meu filho não vai ressuscitar. Claro, mas só que ela se apegou aos versículos do Novo Testamento, porque ali estava dizendo que se ela tivesse fé, agora imagina, o filho dela, será que ela não tinha fé o suficiente?
um monte de pastores, e aí o filho dela morreu, e ela se negou a enterrar, dizendo que ele ia ressuscitar. E começou aquela campanha, ela se negando, brigando com a justiça. Depois de, acho que 3 ou 4 dias, ela teve que enterrar o filho. Sim, Você eu lembro, consegue? eu vi isso, sim. Então, assim, baseada em versículos do Novo Testamento, que Essa já vira um fanatismo, né? Depois chama a gente de fanáticos. exatamente. Então, são muitos. Aí tem as divergências. Jesus já perdoava pecado antes de morrer. Por que morreu, então, para perdoar pecado? Se já perdoava antes de morrer, não precisava morrer para perdoar o pecado do mundo. Veio tirar que pecado do mundo? O mundo está sem pecado? Não, legal, Will, eu quero, me manda esse depois, esse Mandar. apostila só, eu vou acrescentar na nossa planilha Só de para Paulo, só de Paulo, acrescentar mais. as cartas de Paulo, tem mais de aqui de 200 contradições. Numa ele diz que como é que é? Numa ele diz que a lei é vaga, no outro ele diz que não é. Numa ele diz que é preciso, por exemplo, que pode comer qualquer coisa. No outro ele diz que não. Sabe? Não, fora que ele mesmo fala que pode mentir, né, para Isso, ele afirma pregar Jesus. Ele isso. mesmo mentiu. Não era aluno de Gamliel, nem perto. Isso. No outro ele diz que o evangelho já foi pregado em todo mundo. Então, o que falta? Porque ele disse que para Jesus vir, teria que vir de novo, né? Aquela história que você falou, vir de novo. Mas, assim, então é muito, muito confuso. O outro ponto importante para quem está assistindo o vídeo, gente, é que é o seguinte: eu creio nisso, não sei o que Dó pensa, mas acredito que seja parecido. Esses tais discípulos, apóstolos, já vi um documentário sobre isso, não existiram, não há comprovação disso. Você é judeu, já vi você falando do Silvio Santos, é comprovado lá, né? Existe o histórico da família, descendente direto do rei Davi. Cadê a família de Jesus? Cadê os descendentes? Um cara que teria sido tão importante, cadê Se fala que tem o irmão dele, o Tiago, cadê o descendente deles? Cadê? Aí vem aquela coisa, contrariando a Torá. A história dele é amaldiçoar uma figueira, uma árvore que não uma figueira. Não estava na época de dar fruto. Como é que você vai amaldiçoar isso se é contrário à Torá? Como é que você vai dizer, não chameis a ninguém por pai? Como assim? Tudo contrariando a Torá. Então, se sendo um Mashiach, ele tem que trazer a paz. O próprio Jesus falou, não pensasse que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Então, Isaías 11 fala claramente que o Mashiach vai trazer a época de paz. Mas aí vem na história, não, mas na próxima vez. Mas na próxima vez pode ser até você, pode ser até eu, pode ser qualquer um. Na próxima vez. Apesar da confusão do meio evangélico, eles admitem que Israel é a nação escolhida. Uma hora eles admitem, na outra hora eles dizem que tem o novo Israel. Mas como é que pode? Sabe outro ponto que me chamou a atenção? Sabe, Will, você falou uma coisa interessante. Você falou uma coisa, sabe qual é a minha resposta? Por que então as profecias estão se realizando com a gente e não com as novas alianças aí? Nova aliança, exatamente. Uma coisa que me chama a atenção preciso dizer isso, Dó. Quando eu saí, conversei com o pastor da igreja, disse, pastor, estou saindo, esperei uma festa lá, que eu ia tocar, esperei tudo certinho, conversei, ele ficou muito zangado, depois ele entendeu. Ele até que era uma pessoa tranquila. Aí, Dó, quando eu saí a primeira vez, você tem que ver a carga que eu tirei de cima de mim, porque todo dia da igreja o que você ouve é acusação, é culpa. O crente segue, o crente convence, é pela acusação. Se você não aceitar, você vai para o inferno. Quando eu tirei essa carga, eu me senti muito bem, me senti livre, e hoje, pelo contrário, hoje eu vivo melhor, ando mais corretamente do que dentro da igreja, porque dentro da igreja você acaba cometendo os erros, só que escondendo. Sim. Então, eu não preciso, hoje, eu não preciso beber cachaça, eu não tenho vícios, eu não fumo cigarro, não tenho vício nenhum, não preciso de nada disso. Mas também não acabou aquela prisão de estar ali dentro, o tempo todo ouvindo aquela coisa, arrancando dinheiro a qualquer custo, sabe? Eu aprendi a ajudar. Se eu posso, eu ajudo o necessitado. E tenho falado para muitos isso. Pois vamos, eu sei que você ainda tem uma história interessante aí, eu quero saber, quando você saiu do Messiânicos,
E você viu os vídeos, você até entrou em contato comigo, acho que já estava conversando e tudo, mas como foi a reação? E também, conta para mim, por que você voltou para Maranhão e o que você está fazendo hoje, mas como foi a reação da família, dos amigos, quando você decidiu, o cara, sabe, o cara líder da igreja decide sair. Lá ainda, na igreja, quando eu conversei com o pastor, na hora ali ele não entendeu muito, eu expliquei, pastor, não estou saindo para nenhuma outra igreja, eu estou saindo da religião, estou deixando o cristianismo, porque eu comecei a estudar e achei algo que trouxe mais respostas para mim. Fechou as pontas, prendeu ali as pontas soltas. Beleza. Depois eu fiquei sabendo que ele me chamou de satanista, falou um monte de besteiras. Depois, não sei como é que ficou, mas depois ficou tudo bem com a gente. Beleza. Eu vim embora para o Maranhão, Dó, porque eu já estava há muitos anos longe da minha família, e aí eu trabalhava na Oi, pedi demissão de lá. Junto com isso, eu saí da igreja também, então eu estava na hora de voltar para a minha família. Eu estava já há mais de 20 anos longe da minha família. Chegando aqui, de cara, a minha avó, por exemplo, ela é do círculo de oração da igreja, sabe? Faz aquelas todo dia, e de cara eu tive que falar. Eu tive que falar assim, falei com minha mãe, ou a senhora fala para ela, ou eu mesmo vou ter que falar e vai ser mais duro para ela. Então converse com ela. Beleza, minha mãe ficou muito contrariada, conversou, a partir daí, ó, se espalhou aqui, eu moro num povoado pequeno, de 3.000 habitantes, se espalhou a notícia de que eu seria ateu. Entendeu? Então, as pessoas não entendem. Existe uma ignorância grande. Se você Sim. não é cristão, então é porque você é ateu. E aos poucos que as pessoas, assim, um pedreiro vem trabalhar aqui em casa, alguém vem aqui, vê alguma coisa no computador, e aí eu percebia nas pessoas um olhar diferente. Até que um falou assim, não é porque diz por aí que você é ateu. Então, isso é como se fosse uma coisa do outro mundo. Eu falei assim, não. Aí eu peguei e mostrei a minha Torá, aqui, a Bíblia hebraica, e mostrei assim, olha só, eu acredito mais no Criador, mais no Eterno, do que essas pessoas que você acha que é crente, que é cristão, por vários motivos. E aí comecei a conversar e hoje eu estou desfazendo isso. Mas a minha família ficou muito contrariada, sabe? Fala uma coisa, você falou em povoado lá no Maranhão, o que tem lá? É um tribo indígena, o que é tão afastado? Então, Para quem não conhece. eu cheguei a uma cidade pequena chamada Zedoca, são 6 quilômetros, desculpa, 6 horas de São Luís, 6 horas da capital, Bom, é interior. E aí, chegando aqui, eu fui trabalhar não, numa gráfica. interior é Atibaia, aqui em São Paulo. Não, Lá é no mato, mato, mato. Não, deixa eu te contar. Aí, beleza. na Aí, selva. chegou um índio para fazer um trabalho lá na gráfica. E aí eu conversando com ele, eu estava vendo que o trabalho na gráfica não estava tendo saída e tal. E aí eu conversei com ele, ele me chamou para trabalhar com ele. Então, aí eu fui na reserva. São 535.000 hectares de floresta amazônica aqui no Maranhão. É uma área totalmente preservada e hoje eu trabalho com eles. Eu trabalho na área de divulgação das atividades deles. Então, tem uma Legal. associação e eu trabalho com o povo Calapó. Eu moro no interior mesmo, é roça, é estrada de chão. Agora está chovendo há 6 meses, a estrada está cheia de lama. E daqui para a aldeia são mais ou menos 3 horas de viagem para chegar na primeira aldeia. Dentro do território, você anda por mais 4 horas no meio da floresta, vendo de todo tipo de animal, para chegar na terceira aldeia. Então, são 20 aldeias dentro de uma área que é maior do que a França. Cara, eu vou ter que visitar. Eu adoro essas coisas. Muito legal. É muito bom, é um prazer muito bom conhecer a cultura indígena. Inclusive, eu estou escrevendo um livro, está sendo lançado agora por uma editora aí, Editora Viseu, uma história de ficção, mas assim que traz sobre a cultura indígena, de um modo geral, mas mais especificamente sobre o povo capó. Então é isso, eu moro no interior do Maranhão, no meio do mato mesmo, a câmera não é boa, a internet mais ou menos, e trabalho com indígenas mesmo, o povo capó com a cultura preservada, e é isso. Eles, e digo mais, curiosidade, eles respeitam muito mais a minha cultura, a minha crença, do que os evangélicos. Os evangélicos não respeitam a crença de ninguém. É triste falar isso, eu me sinto no direito de falar porque a minha origem é essa, a minha família toda é. Então, assim, eu abri mão disso tudo pelas divergências. Eu até concordo no seguinte, Dó, se você quer manter alguém dentro da igreja por alguns costumes, é melhor do que, às vezes, estar no mundo, tá, como eles dizem, né? Tá por aí fazendo coisa errada. Em questão de
conceitos morais. Agora, quando se fala de verdade, eu aprendi o seguinte: se você for estudar teologia cristã, tua fé inteira se desmorona, não sobra nada. Foi isso que aconteceu comigo e foi lamentável. Eu conversei, Dó, e quando eu comecei a questionar, eu conversei com 2 pastores que eram os chefes, os líderes, os responsáveis pelo curso de teologia dessa igreja, uma das maiores igrejas de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu fui conversar com os 2. A minha esperança, digo de verdade, do fundo do meu coração, eu esperava ouvir deles assim: meu querido, você está errado por isso, por isso e por isso. Eu esperava que ele pegasse a Bíblia e me mostrasse assim: olha, você está errado por isso. Dó, para minha surpresa, um ficou zangado, não falou mais comigo, e o outro, Dó, junto com um amigo meu, Rafael, que tocava lá também na igreja, nós 2 estudamos juntos, fomos conversar com ele, chamamos ele ali na encolha, sabe assim, chamamos ele no cantinho. Pastor, ele cara muito estudioso. Conversamos com ele, inclusive, ele estuda, sabe um pouco de hebraico, e aí eu conversamos assim: pastor, fala a verdade, isso aqui. Aí questionamos a ceia, questionamos o dízimo, é da lei, por que o crente só pega o dízimo da lei? Só pega o dízimo. Questionamos um monte de assunto. Dó, ele admitiu para a gente. Ele admitiu, ou seja, só que ele vive do sistema. Ele ganha para isso, ele acha confortável viver daquela maneira. Mas ele sabe a verdade. Assim como eu vi esse professor católico, é um teólogo católico, tem muitos vídeos dele aí, ele diz o seguinte, aliás, desculpa, foi um outro padre que saiu e ele disse o seguinte: todo padre, todo pastor que estudou teologia conhece a verdade. Simplesmente ele escolhe viver dessa maneira, manipulando as pessoas, mas ele conhece a verdade. Eu vejo isso porque muitos, especialmente muitos pastores, alguns também que dentro da escola de teologia já decidiram pular fora, porque estudaram, aliás. Estudaram, foi isso. Estou falando aqui e eu tenho um respeito tão grande, não vou dizer tão mais que o seu, pela Torá. Eu tenho um respeito pela Torá. E eu te digo o seguinte: eu ouvi de 2 pastores diferentes em épocas diferentes. Um foi um senhorzinho já, um pastor batista. Ele me falou isso e eu fiquei impressionado. E o outro foi um outro pastor de uma igreja também de Niterói, onde eu também toquei. Ele disse o seguinte para mim: os 2 falaram coisas iguais. Eles falaram o seguinte: Dó, do meu curso de teologia, quando terminou o curso, mais da metade tinha saído e boa parte deles acabaram se tornando ateus. Porque aquilo que estava sendo ensinado ali, eles viram que era só mentira. Eu ouvi de 2 dizendo isso. Mais da metade não concluíram o curso. Só que a metodologia hoje mudou, Dó. Os cursos de teologia hoje são voltados para a doutrina e não exatamente para as verdades históricas, né? Para estudos, não é para estudos. Isso, voltou para a doutrina. Então, eles vão ensinar a doutrina daquela denominação. Então, hoje, os cursos acabam tendo maior aceitação, os alunos. Né? Mas é triste você perceber. E eu já me questionava, Dó. De vez em quando eu me perguntava, eu pensava assim: vem cá, com tantas denominações dentro de uma mesma religião, por quê? Olha, só para terminar, um amigo meu, ele é grão-mestre da maçonaria aqui em Zedoca. Ele diz o seguinte: ele lê a Bíblia, ele estuda a Bíblia cristã. Então, para ser maçom, tem que ser cristão, tem que ter a fé em Deus, tem que acreditar em alguma coisa. Então, se você pega quem é cristão, todos que acreditam no Cristo. Então, isso envolve os espíritas, envolve o testemunho de Jeová, porque no meio protestante, testemunho de Jeová, catolicismo, tudo é seita. Judaísmo, tudo é seita. Tudo é seita. Só aquela denominação específica é que é a certa. Por falar em certo, Dó, eu tenho mais... Mas todo mundo segue o mesmo livro, o mesmo cara, esperando o mesmo historinha. Inclusive, o livro é católico, o livro não é protestante. 2 pontos que eu quero colocar também, Dó, é o seguinte: o primeiro é que Martim Lutero, as igrejas tradicionais, elas se dizem seguidoras de Lutero. Gente, estudem um pouco a história de Lutero. Foi um dos maiores antissemitas que houve. Ele inspirou Hitler. Verdade ou mentira, Dó? Tem um livro da biografia de Hitler, o biógrafo diz: Hitler não fez nada que Martim Lutero não tinha dito antes. Os livros de Martim Lutero para o povo europeu, incitando o ódio aos judeus, é uma coisa absurda, uma coisa absurda.
mandando, chamando os judeus de porcos, de nojentos, uma coisa absurda, um antissemitismo sem precedente. Então, Lutero foi um cara horrível. Olha, chamar de porco é de menos, mas mandar queimar os judeus dentro da sinagoga é algo que foi feito na prática pelos cristãos. As coisas que ele cita é uma coisa grossa demais, grotesco demais. Esse é um ponto. Outro ponto que eu acho que me chamou a atenção, Dó, é o seguinte: falar em lei para um cristão, ele se arrepia todo, porque não, é a graça, né? Aí eu me pergunto, eles dizem que vai haver o julgamento final. Mas sem a graça, julgamento não pela lei. Como é que vai ser julgado sem lei? Porque vai ter um juiz, mas o juiz ele está subordinado à lei. Só existe juiz para aplicar a lei. Isso é verdade. Julgado com base no quê? Com base no quê que vai ser esse julgamento? Não tem lei. É verdade. Absurdas que a gente se pergunta. Não, mas sabe o que acontece quando a pessoa começa a pensar por conta própria e não vai ficar por muito tempo? A não ser ele admite e fica lá porque é confortável. Mas quando a pessoa, eu vejo, está acontecendo um tsunami no Brasil. Esse é o fato. Porque são milhares, são centenas de milhares de pessoas que estão despertando, justamente porque começa a pensar por conta própria. Não tem mais como esconder. Tudo está no ponto do dedo. Entendeu? Então, quanto mais a pessoa estuda, como você, mais pesquisa, mais questiona, não tem como fugir. Will, me fala agora, o que você decidiu então? Você saiu, qual rumo espiritual você decidiu? Qual caminho você decidiu para você seguir? Bem, Noé, abraçar as leis de Noé, abraçar... Por quê? Porque justamente isso. Assim, além de ser um judeu onde você está, é difícil, mas... Mas por que justamente é Benoa? Benoa porque eu fui aprender, né? Fui ouvir, vi muitos vídeos seus, de vários outros rabinos, né, ortodoxos, indicando, inclusive o Rebbe, né, falava sobre os Benoa, né? Foi um dos incentivadores, né, de divulgar as 7 leis, né? Então eu entendi que essa é a maneira do não judeu seguir. Então assim, causa um choque quando eu digo que o judaísmo não tenta converter pessoas, que você não vai ser incentivado a converter todo mundo ao judaísmo, não é isso. Existe a maneira do não judeu seguir, ou seja, cara, que loucura você querer, como você mesmo falou, é bom, é tão fácil, é tão simples cumprir a lei. Não, pô, são muitas leis, são 365, né, ao todo, mas, ou seja, não é uma coisa simples, você todo dia seguir aquilo, só que foi imposta ao povo judeu, não foi uma escolha. Deus disse, faça isso, você vai ser a luz, você vai ser o caminho. Então, foi imposto um peso maior a vocês. Nós não precisamos querer carregar esse mesmo peso. Não precisamos ter que imitar, nos fantasiar. Existe a maneira do não-judeu seguir, sem essa, como você mesmo diz, sem se travestir, que hoje tem tantas igrejas, é muita coisa, chega a ser uma coisa engraçada, tentando imitar judaísmo, sabe? E fora os outros, eu conheci um tal de um pastor, eu não vou falar aqui o nome dele, ele se dizendo judeu, ele foi na igreja, vendendo uma toalhinha por R$3.000, uma toalhinha com a bandeira de Israel, um paninho de última, sabe? É uma coisa lamentável, e ele se dizendo judeu. Então, gente, fique atento. Judaísmo se aprende com Deus. Judaísmo é o tradicional, é o ortodoxo. Não entre nessa furada de messianismo, judaísmo messiânico. Isso não existe, tá? Isso não existe, isso não é reconhecido, não existe. É só o crente disfarçado, com a mesma doutrina romana. E agora eu vi que tem várias vertentes do próprio messiânicos também. Tem os messiânicos, tem os nazarenos, tem os... aí vai. Cada... Confesso que estou até meio que eu parei de ver isso. Porque, como eu falei, sabe, o mentiroso tem que ter uma boa memória, porque cada vez ele vai contar outra mentira, outra mentira, outra mentira. E não acaba. Exatamente. E não acaba. Cara, Will, primeira coisa, eu vou te cobrar esse apostila sua aí. Eu vou acrescentar o que já temos lá na apostila da guia. É muito legal.
E, cara, história incrível, parabéns. Muito bom, adorei. Adorei finalmente a gente conversar, né? Gravar nosso vídeo, depois de tanto tempo. Sim. Mas parabéns. E quem sabe a gente vai dar uma visita aí. Seria um prazer, cara. Prazer mesmo você vir aqui. Um outro ponto que eu só queria detalhar é o seguinte: no meio desse estudo, enquanto eu estava descobrindo o judaísmo, me aprofundando, eu fui me encantando com as respostas, com a explicação. Eu fui encontrando respostas para aquilo que eu não tinha dentro da igreja. Nesse meio tempo, eu estava preparando um CD. Eu tinha uma banda e, como eu não canto, eu tocava, produzia os arranjos. Eu estava em estúdio, gravando um CD. Nesse início, eu fui vendo, calma, mas isso aqui está tudo errado. Esses nomes aqui, isso aqui... tudo é paganismo, é nomes greco-romanos. E aí, ainda tentando me manter naquilo, ali eu já fui trocando, tirando os nomes das divindades ali, os nomes pagãos, tirando esses nomes das letras das minhas músicas. Só que chegou no ponto que eu disse, não dá mais. Então, eu cheguei para as pessoas, para os vocalistas, e falei, gente, o projeto vai parar por aqui, porque eu não vou continuar numa mentira. Então, sai da mentira quem gosta, quem procura a verdade. Quem gosta da verdade, não importa o quanto doa, você vai sair. Então, tem gente que tem medo. Eu chegava, assim que eu saí, eu estava desesperado, querendo falar isso para todo mundo. Nisso, eu acabei perdendo a amizade de alguns parentes. Tinha uma prima minha que a gente se gostava muito, mas eu comecei a falar essas coisas para ela, ela não suportou. Então, muitos não suportam o peso da verdade. Por quê? É aquilo que eu falei. Você vê toda a sua fé, tudo aquilo que você acreditou pela sua vida inteira, você vê aquilo se desmoronar. Então, é muito forte, é muito doloroso para algumas pessoas. Esse era só um ponto que eu queria colocar. Mas vale a pena, não é? Com certeza. É muito bom você saber que você saiu daquele engano e que hoje você está seguindo aquilo que você vê faz sentido. Você vê, é a origem. Então, não tem questionamento. Quanto a isso, não tem questionamento. E o que me impressiona novamente é isso. Eu falei, é a segurança. Se você for a segurança, se for conversar, for ver qualquer judeu falando, um rabino, você vai ver a segurança. É diferente de tentar convencer. É aquilo você falar da verdade, principalmente falar da história. Volto a dizer, Bíblia, escrituras sagradas, judaísmo, se aprende com judeu. Legal. William, eu não tenho mais para acrescentar. Parabéns. Obrigado pela esse depoimento. E as pessoas que vocês estão assistindo, e vocês também querem fazer um vídeo do seu depoimento, ou comprar os livros, ou os cursos, ou entrar nas minhas redes sociais, no Instagram, ou nas mentorias, tudo que você precisa saber está no link, na descrição embaixo, os links e todos os contatos. Não esqueçam, dá um like, compartilhem esse vídeo, nós vamos se ver no próximo vídeo. Até mais, gente. Na 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 Nai 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 Hashem melech Hashem malach Hashem imloch leolam va'ed Hashem melech, Hashem malach, Hashem imloch leolam va'ed. Vehaya Hashem lemelech al kol haaretz, bayom hahu yeh Hashem echad u'shmo echad, hoy nananai nanai nananai. Nai nai na 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 nai 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 Hashem melech Hashem malach Hashem imloch leolam va'ed Hashem melech Hashem malach Hashem imloch
השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, הוי והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אוי נה 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 השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אוי והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אוי נה 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 נה. Na 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 na.